Olá e seja bem-vindo ao Rua Segura Especial. E especial porquê? Porque na próxima hora poderá ver alguns dos momentos mais interessantes dos últimos dias. A ação real, com as forças de polícia e socorro, e as melhores análises e reflexões sobre segurança em Portugal. Esta semana lembrámos em estúdio os últimos casos de mães que mataram os próprios filhos. Paula Fernandes, professora de 42 anos, foi condenada pela morte do próprio filho recém-nascido. O Tribunal de Vagos condenou a 13 anos e meio de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Segundo o Tribunal, o crime aconteceu a 11 de maio de 2011, depois de Paula Fernandes ter dado à luz na escola onde trabalhava. O bebê foi asfixiado, colocado em sacos de plástico e escondido na bagageira do carro. Acabou por ser encontrado 2 dias depois pela cunhada. Este é um de vários casos em Portugal em que mulheres mataram os próprios filhos. Em outubro de 2009, Anabela, de 38 anos, matou-se com o filho no Porto. A mulher atirou-se ao Rio Douro com André, de 6 anos. O menino morreu. A mãe acabou por sobreviver. Em agosto de 2012, em Castro Marim, mais um caso que envolveu 2 crianças. Luciana Garcia, uma dentista de 40 anos, fez explodir a própria casa. Com ela estavam os filhos Leonardo e Letícia, de 13 e 11 anos. Mãe e filhos acabaram por morrer. Em setembro de 2012, Alexandra Gomes foi detida depois de ter confessado o crime que tinha cometido. A mulher deu à luz em casa, colocou o bebê num saco de plástico e guardou-o no roupeiro. Devido à hemorragia que sofreu, a mulher dirigiu-se ao hospital. A Polícia Judiciária acabou por intervir. Além deste crime, Alexandra Gomes confessou outros 2 nos últimos 6 anos. Os cadáveres terão sido colocados num caixote do lixo, nunca foram encontrados. Em novembro de 2012, Angelique Kendall, de 26 anos, cabo na Força Aérea, escondeu a gravidez e acabou por dar à luz no local de trabalho. Quis queimar o corpo do bebê. Em dezembro de 2012, um crime que fez parar o país. Kelly Santos, de 32 anos, deitou fogo à casa e matou os 2 filhos, Henrique e Rafael, de 1 e 2 anos, acabaram por morrer. Em janeiro de 2013, Eliana, uma professora de artes visuais de 40 anos, deu bolos ansiolíticos aos filhos. Daniel e Davis, de 12 e 13 anos, acabaram por morrer. A mulher suicidou-se de seguida a 50 metros do carro onde os filhos foram encontrados. A homicida estava deitada debaixo de uma árvore com um saco de plástico na cabeça, fechado com fita cola. O caso aconteceu em Oeiras. Em fevereiro de 2013, Bragança ficou marcada por um crime. Maria Passó, professora de 47 anos, atirou o filho Martim do 4º andar de um hotel. A criança era autista, tinha 12 anos. A mãe também acabou por morrer da mesma forma. São casos de mães que acabaram por matar os filhos, mas se em alguns casos se pode falar em infanticídio, muitas das vezes o crime em questão é o homicídio. Isto é raro, não é frequente, mas acontece e devido à minha profissão eu apanho-as em consulta, está bem? Apanho-as numa situação de urgência. Depois também posso ser chamada para executar médico-legais a pessoas que cometeram este tipo de crimes. Aqui vimos vários crimes, não é? Vimos uma reportagem de vários, como podíamos ver outros ao longo da Europa que acontecem. São todos filicídios, mas são todos diferentes. Muitos são diferentes, não é? Alguns de neonatais, de puérperas que acabaram de dar à luz, outros de crianças mais velhas, inclusive aqui até bastante mais velhos, porque é frequente aqui o homicídio dos filhos até aos 4, 6 anos. Porque aqui a mãe ainda acha-se que é mais dona e que a criança pertence a ela. E quando se suicida, quando há o risco de uma mulher suicidar, temos de ter sempre em atenção o risco de poder matar também o filho. Eu, por exemplo, quando estou na urgência e chega uma pessoa com uma ideação suicida, eu posso fazer um internamento compulsivo dessa pessoa. Só o psiquiatra é que pode fazer, ou o médico, neste caso o médico psiquiatra, já vou alertar, pode fazer o internamento compulsivo dessa pessoa. Uma pessoa depressiva
não quer dizer, e raramente, são casos raros, não mata o filho e não tem a ver com a inimputabilidade desta pessoa, mas quando chega uma pessoa com ideação suicida tem que ser muita atenção com quem vive, porque a lei é dúbia em relação ao internamento dessa pessoa, porque a pessoa é dona da sua própria vida, mas se for um perigo para terceiros e se tiver filhos em casa e se, por exemplo, abrir os bicos do gás, eu tenho indicação para a internar, porque pode realmente fazer uma tentativa de suicídio e matar o resto da família, inclusive os filhos. Depois, eu como psiquiatra vejo muito aqui outra franja de população, que são os psicóticos. E aqui são pessoas com esquizofrenias e, neste caso, até acabo por apanhar mais mulheres em gestação. Ou seja, posso apanhar mulheres grávidas antes de terem as crianças, ou então, depois de terem, a maternidade entra em contacto e aqui atua-se, não é? O bebê é retirado à mãe. Isto são os casos psicóticos para nós são os mais fáceis de ver. Todos os outros casos são mais complicados. Depois a nível de tribunal e a nível legal, luta. Há muito para falar, para já, aqui muito para falar, doutora, sim, mas passo a palavra aos restantes convidados. Não passa, porque eu ainda não acabei. Peço desculpa se não ocupes o tempo, porque queria depois fazer um alerta, mas passo. Disse há pouco que acompanha casos. Em que fase na vida dessas mulheres é que entram em contacto consigo? Tentando ligar esses acompanhamentos com situações semelhantes. Pronto, acompanho, aparecem muito no serviço de urgência, por exemplo, estados psicóticos que são apanhados ou por policiais ou porque alguém disse ao delegado de saúde, aqui um alerta. Estas pessoas já deram sinais antes e nós temos que prevenir isto, porque estamos a subestimar. Estes casos são muitos, são mais do que pensamos, não é só em Portugal. Mesmo na Europa, no mundo, são muitos. Estamos a subestimar. Estas pessoas vão dando sinais antes. Pronto. Os psicóticos, se calhar, até é o mais fácil de serem identificados. Psicóticos, não sei se o nosso público consegue compreender, são pessoas com doenças mentais mais graves, tipo alucinações, alterações da percepção, que estão a fazer aquilo porque acham que têm uma ordem para matar o próprio filho, não é? E normalmente essas pessoas, isso é mais fácil de identificar. Os estados depressivos é mais difícil, embora haja aqui muitas vezes a pertença da mãe em relação aos filhos. Pronto. Muitas vezes apanho na situação, na urgência, como disse, portanto, e muitas vezes aqui, ou quando acabam de ter a criança porque a maternidade referencia, ou até antes, lembro-me sempre de um caso de há uns anos que vim da urgência de psiquiatria no Corri Cabral, de uma grávida, aqui era uma grávida de 9 meses, uma mulher muito baixa, fraca, fisicamente, em que era só barriga, e ela atirava-se contra as paredes. Portanto, eram vários enfermeiros, auxiliares, administrativos a tentar agarrar a senhora e não conseguiam, mesmo após ser injetada. Esta senhora estava num estado psicótico, claro, depois de ter a criança é retirada, faz o tratamento e depois logo se vê se regressa ou não à família. Mas isto é uma doença mental grave. Depois há outros casos, não é, que vimos aqui, que temos que entender o contexto, não é? Se é quesílias entre a família, se são estados depressivos que levam depois a períodos de exaustão, a algum isolamento nestas mães que, por exemplo, mataram os filhos que são mais velhos. Houve aqui sinais que estas pessoas foram dando. Isto é completamente diferente daquelas que negam a gravidez ou que escondem a gravidez. A literatura tem apontado 5 tipos de filicídios mais comuns. O filicídio altruísta, isto é, uma mãe que considera que o mundo, no seu entendimento, não é bom para a criança, para o crescimento desta criança, e então acaba por matar a criança. Um filicídio por negligência, isto é, na sequência de maus tratos as coisas descambam e acaba por acontecer a morte da criança. O filicídio vingativo, isto é, na base de uma separação, de uma infidelidade, a criança é usada como um instrumento para fazer mal ao outro progenitor e então ocorre este tipo de filicídio. O filicídio de não desejamento daquela criança, ou seja, aquela criança não é desejada no momento do nascimento, então ocorre depois a morte da criança. E por final, como dizia a doutora, o filicídio por psicose aguda que motiva uma doença mental ativa naquele momento que potencia a realização destas mortes. Olhando para a informação disponível e olhando para este caso de 2009, olhando para esta tipologia, parece que é um caso que se insere mais no filicídio altruísta. Isto é, o entendimento que esta mãe faz para aquele contexto, para o contexto de vida e desenvolvimento daquela criança, não é favorável ao seu desenvolvimento e então, por um motivo altruísta, por fazer bem àquela criança porque acha que este mundo não é digno para a criança crescer, executa
essa morte. Depois, em 2011, há um caso que, aliás, é semelhante a outro que também vamos falar. Há uma mulher, a Paula Fernandes, que mata o filho recém-nascido. Demos a notícia há poucos dias de que esta mulher foi condenada, agora ao recurso, a 13 anos de prisão. Com estas informações escassas, no entanto, é um recém-nascido que é morto. Exatamente. Como é que podemos olhar, não é? Sim. Quando a criança é morta ali nas primeiras horas, nas primeiras 24 horas, o neoticídio, normalmente é por um não desejar aquela criança, por uma gravidez que foi escondida, é por não querer as questões sociais que estão ali inerentes a ter um filho. É porque aquilo não é útil e há um benefício secundário em acabar com aquela criança, com aquele filho. Professor, chegamos aqui, aproveitando este caso, à questão de tribunais, da polícia. Estas mulheres, quando não se suicidam, depois vêm-se abraços com a justiça. Sem dúvida. E aqui esta divisão não bate exatamente certo com aquilo que os psiquiatras ou os psicólogos forenses avaliam, não é? Em termos de terminologia, até. Miguel, se me permite, em termos de terminologias, e cruzando com o direito e com a psiquiatria, queria aqui fazer a seguinte precisão. A nossa doutora e o nosso doutor, o psiquiatra e psicólogo, falaram em filicídio. Filicídio é, em sentido próprio, o homicídio do filho. Pode cometer um filicídio a mãe ou o pai. Nós estamos aqui a falar em filicídios cometidos pela mãe. Depois fala-se muito em infanticídio. Infanticídio é pura e simplesmente o homicídio de uma criança. Exatamente. Não é mais nada do que isso. A particularidade é que no Código Penal há um crime de infanticídio chamado privilegiado, que é punido com uma pena muito mais leve. Esse infanticídio tem de ser cometido pela mãe. E, segundo o Código Penal, tem de ser cometido durante o próprio parto. O que dá uma indicação muito interessante para o direito, que é esta. Pode ser cometido já um homicídio e não apenas um aborto, antes do nascimento completo e com vida, antes do corte do cordão umbilical. A partir do momento em que começa o trabalho de parto, um ato contra o nascituro é já um homicídio e não apenas um aborto. Bom, mas para haver uma responsabilidade atenuada, pena de prisão de 1 a 5 anos, é preciso o crime ser determinado pela influência perturbadora do parto. É isto que nós temos de esclarecer. Nós já vimos aqui até há uns dias que antes o crime era mais amplo. Para já, o crime podia ser cometido pela própria avó materna, podia ser ela a ajudar. E depois era privilegiado noutra circunstância que desapareceu, que era objetivo de ocultar a desonra. Também havia infanticídio privilegiado, punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, quando fosse cometido com a mãe, que podia ter a ajuda até da avó materna, para ocultar a desonra. Casos de mãe solteira, de filho fora do casamento. A evolução dos costumes e da cultura em Portugal varreu esta hipótese de infanticídio privilegiado, porque se considera que hoje não há nenhuma desonra a ocultar, que não é desonroso ter um filho sendo-se mãe solteira ou fora do casamento. E, portanto, hoje só resta o infanticídio cometido sob a influência perturbadora do parto. No diálogo entre o direito e a psiquiatria e a psicologia, que é sempre um diálogo difícil, o que tem de se esclarecer é o que significa isso da influência perturbadora do parto. Ora bem, a influência perturbadora do parto tem de significar o seguinte, tem de significar um estado que não exclua a imputabilidade da mulher, porque se ela for inimputável, nem é punida. Quer dizer, se a psicose chegar a um ponto tal, e eu agora vou falar livremente, não sou psiquiatra e a doutora vai-me desculpar alguma imprecisão, mas se o estado psicótico chegar a um ponto tal que a mãe, por exemplo, atira a criança da janela fora, convencida de que a está a salvar, a mãe não é punida, porque aqui há uma situação de inimputabilidade. Há uma situação em que a mãe não tem a compreensão mínima da realidade. Portanto, não é capaz de compreender a natureza ilícita do ato que está a praticar e de se determinar de acordo com a norma penal.
Mas se a mãe ainda compreende que está a praticar um homicídio, Pode ser semi. mas está numa situação de imputabilidade diminuída, o que é que significa esse chavão? Está numa situação em que o senhorio de si, o domínio de si próprio é muito menor, por causa do tal surto psicótico. Nessa situação, a pena de prisão é de 1 a 5 anos. Isto não abrange as outras situações de filicídio de que estivemos a falar. Por exemplo, a mãe pensa que matar o filho é um favor que lhe faz para o retirar deste mundo cruel. Não cabe no tal infanticídio privilegiado. No máximo, pode caber no homicídio privilegiado. Exatamente. Porque o homicídio privilegiado, que também é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, mas pode ser cometido contra crianças, contra adultos. O homicídio privilegiado é cometido, por exemplo, quando alguém mata por desespero, por compreensível emoção violenta, uma pessoa que é muito provocada, ou por compaixão também. Por exemplo, uma pessoa que mata um doente terminal para lhe poupar o sofrimento. Enfim, isso não é de aprovar, nem é de louvar, mas pode ser punida com uma pena inferior, de 1 a 5 anos. Isso também vale para um infanticídio, eventualmente, cometido por compaixão. Mas no caso, por exemplo, que nós vimos aqui da punição com uma pena mais severa, a punição até foi por homicídio qualificado. Porque o tribunal chegou à conclusão de que, na realidade, a mãe matou de forma fria, eventualmente até com premeditação. Portanto, nós temos aqui situações muito complexas, na perspectiva do direito, em que o tribunal dispõe de uma possibilidade de graduar a pena que vai de 1 ano, porque a pena mínima do infanticídio privilegiado é 1 ano, é 1 a 5 anos, até 25 anos, que é a pena máxima do homicídio qualificado. E uma das circunstâncias que pode qualificar o homicídio é justamente a circunstância do parentesco. O facto de ser pai ou mãe da vítima de um homicídio é um indício de uma eventual especial perversidade ou censurabilidade que leva a qualificar o homicídio. Como é que é esta conversa que... Sim. Posso simplificar? Sim. Então é assim, claro que eu não avaliei, eu não tive com cada uma destas pessoas, portanto o que eu vou falar é generalizando. Então é assim, eu falei das psicoses, que é raro, mas dividia em 3 partes. Não é? Este tipo de pessoa ou este tipo de mãe que mata, uma vez estamos a falar sobretudo de mulheres. Então, por exemplo, naquela mulher, naquele caso que falámos do Porto, aqui o que se pode apontar é um caso depressivo, um síndrome depressivo. Eu não conheço o caso, portanto a senhora estaria num caso difícil de vida, eventualmente com uma patologia depressiva, que a levou a tentar matar-se e a matar o filho. Pronto, portanto, existe... Isso é um caso que é fácil de perceber para familiares? É fácil de perceber antes. Há sinais antes. Normalmente isolam-se, dão indícios, é fácil e deve alertar-se às autoridades. Portanto, nós temos os casos dos psicóticos, do meu ponto de vista e simplificando, do ponto de vista médico-psiquiátrico. Portanto, o caso das pessoas dos psicóticos inimputáveis, que não é fácil provar, mas para um psiquiatra é fácil de ver e de identificar, não há dúvida, é o mais fácil. E depois entramos nos outros 2 casos, que são mais dúbios. Temos então os síndromes depressivos, como estava a falar, que pode acontecer nas pessoas de mais idade, que acabam também por fazer isso, por exemplo, ao cônjuge, com demências ou outras neoplasias. Portanto, temos um síndrome demencial, ou um síndrome depressivo arrastado, que por condições de vida, ou aqui como se chama, ou que pode levar a essa situação, e normalmente esta pessoa mata e mata-se. E depois há os outros casos em que matam o filho, mas não se matam, e que nós enquadramos, e se calhar é o mais frequente, na perturbação da personalidade. Está bem? Então estas pessoas são aquelas que não mostram arrependimento, que matam, o caso daquela cidadã, por exemplo, brasileira, que pegou fogo à casa. São 3 casos diferentes, apresentaram aqui 3 casos diferentes. Aquela pessoa que se tenta matar, como a outra que houve numa ilha dos Açores, em que matou um filho de 4 anos e um filho de 1 mês, recém-nascido, que ainda estava num puerpério, portanto num período pós-parto, num período depressivo provavelmente, claro que eu estou falando, eu não fui a médica, não fui a psiquiatra que fez o exame médico-legal, mas simplificando podemos dividir em psicose, que são pessoas que a mente lhes dá aquela ideia, não é?
contra a vontade própria, estão alucinadas, depois temos a parte depressiva já arrastada, e normalmente isto acontece já durante a gravidez ou os anos que antecede se a criança for mais velha. E depois temos as perturbações da personalidade, normalmente borderlines, que é esse tipo de pessoa que mata, que se diz para se vingar do companheiro, mas quem é que qualquer ser humano mata para vingar, ou que se diz que não se tem vínculo à criança, mas não temos vínculos a outras pessoas e não andamos para ir matar as pessoas, não é? Portanto, são perturbações da personalidade. E não tentam o suicídio. No caso do Porto, já agora, Miguel, no caso do Porto, a criança tinha que idade? Tinha 6, à volta sim, disso. 5, 6 anos. Há aqui uma coisa a recordar, é que o tal infanticídio privilegiado é cometido durante ou logo após o parto. Sim. Pronto, aqui, Logo após o parto não significa o que nós dizemos na linguagem vulgar. Eu é que preferi dar vários exemplos para dar um cenário... Claro, mas para se aplicar a norma do infanticídio privilegiado, a criança não pode ter 2, 3, 4 anos. O logo após o parto é interpretado de forma generosa pelos tribunais. Por exemplo, o tribunal pensa que 2 semanas, eventualmente até um mês, ainda se pode enquadrar na tal situação de depressão pós-puerperal que leva ao infanticídio privilegiado. Porque as situações realmente de psicose podem levar mesmo à inimputabilidade noutros casos, não é? Sim. Mas com 3 anos, 4 anos, não se aplica de certeza o infanticídio privilegiado. Aplica-se o homicídio. O homicídio é que pode ser privilegiado se conseguir imaginar uma situação em que ele é cometido por compaixão. Vamos permitir, tentar... Sim, eu falava um bocadinho do puerpério. Sim. Não é? Que o professor Rui estava a falar agora. Então é assim, o puerpério é o período imediatamente após a expulsão do bebê e da placenta, está bem? Há quem diga que até dura só 72 horas, 3 dias, e portanto este homicídio privilegiado devia se referir a esse período. Depois nós médicos consideramos um período entre o 2º e o 14º dia, chamado blues, em que existe uma grande alteração hormonal. Realmente há um grande choque hormonal. É normal a mulher chegar à consulta e dizer: doutor, eu pensava que ia gostar mais do meu filho, que tinha outro sentimento. Isto é vulgar e normal, não tem mal nenhum. As mães que estão em casa, que acabaram de ter um bebê e que sentem isto, não têm que se sentir arrependidas. Isto acontece mesmo. Há uma grande explosão, uma grande variabilidade hormonal que ocorre e as pessoas devem ser alertadas. Portanto, há o período do puerpério que pode ir então até um mês, mas que consideramos sobretudo 72 horas. Está bem? E aqui mesmo depois a nível tribunal há aquele período da expulsão, arrasta-se. E depois nós consideramos depressão, não é? Ou medicamos uma pessoa para depressão pós-parto a seguir ao 14º dia. Aqui a seguir ao 14º dia, se mantiver os sintomas depressivos. Outra coisa, a gravidez não predispõe nem previne a depressão. Portanto, 10% das mulheres que têm crianças têm síndromes depressivos. Claro que a depressão pode levar, se for grave, à negligência, mas aí temos os cuidadores e a família e temos que tratar. Aliás, estas pessoas com depressão devem ser tratadas durante a gravidez. Não há mal fazer fármacos durante a gravidez. Deve-se evitar isto. Tem que se começar aqui pela prevenção. É exatamente aí onde eu queria chegar. O que é que pode ser feito para ajudar famílias, mães ou pais, que de repente se confrontem com uma situação destas? Não tem que ser uma situação extrema. Quais são, depois dos sinais dados, o que é que pode ser feito para não piorar de imediato a situação? Sim, ou durante a gravidez, ou logo depois de nascer, do nascimento. Sim, têm que estar atentos. Eu digo isto, hoje os partos são muito rápidos, são fáceis, normalmente corre bem, é uma situação fácil e a pessoa tem alta da maternidade muito rapidamente. E às vezes ao fim do 2º dia está em casa e as situações começam a surgir em casa. Portanto, as pessoas devem ser alertadas para isto mesmo que eu acabei de dizer. Até ao 14º dia é normal que haja alguma tristeza da mãe, alguma variabilidade do humor. Depois disso, não, e tem que ser tratada. Vamos fazer agora um breve intervalo. Voltamos já a seguir para mais ação exclusiva.